Então, vamos imaginar a seguinte situação para a gente entender a estrutura de um conflito através da simplicidade inerente que nós comentamos aqui em relação à teoria das restrições. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O gestor da produção, ele quer atingir a meta diária de produção de 5.000 peças na célula dele chamada alfa e, ao mesmo tempo, o gestor do planejamento e controle da produção, ele quer manter no mínimo 95% de atendimento à programação diária na produção. Ou seja, a produção precisa fazer 5.000 peças em 10 produtos diferentes, de A a J, com uma média aproximada de 500 peças por tipo de produto. Então, existe aí um mix de produto que deve ser atendidos diariamente com uma média de 500.000 peças por dia. Então, vamos lá. Qual é a necessidade que o gestor da produção tem quando ele quer atingir a meta de 5.000 peças por dia? A necessidade dele é garantir um bom volume de produtos disponíveis no estoque a serem faturados ao cliente. E quando o gestor do PCP ele quer manter no mínimo 95% de atendimento à programação, qual é a necessidade dele? É garantir o nível mínimo de atendimento ao cliente em 95% exigido pela empresa, que a gente chama de service level. Tá? Então, existe uma ação do gestor da produção para atender uma necessidade, existe uma ação, uma atitude do gestor do PCP para garantir uma necessidade. E por que é necessário ter esses dois pontos? Porque existe um objetivo comum entre o gestor da produção e o PCP, que é manter um ótimo desempenho de vendas do mercado XPTO, pode ser mercado de reposição, pode ser mercado de montador, pode ser uma exportação, com os produtos dessa célula. Então, o objetivo comum do gestor da produção e do PCP é manter um ótimo desempenho de vendas. Então, para isso, ele tem realmente essas necessidades. Então, como se lê a estrutura desse problema? Para manter um ótimo desempenho de vendas do mercado XPTO com o produto da célula alfa, existe a necessidade de garantir um bom volume de produtos disponíveis no estoque a serem faturados e para garantir o volume, existe a necessidade de atingir 5.000 peças na célula alfa. Por um outro lado, para manter um ótimo desempenho de vendas do mercado XPTO, é necessário garantir o nível mínimo de atendimento ao cliente de 95%, exigido pela empresa, e, consequentemente, é necessário manter o mínimo de programação, o mínimo de 95% de atendimento na programação diária. Então, aqui está formado a estrutura desse problema. Então, vamos dizer que a princípio é só uma situação, não existe conflito, mas existe aí uma ação de cada um em função de uma necessidade e um objetivo comum. Então, aqui, quando eu monto a estrutura desse problema, aqui esses dois quadradinhos azuis são as ações ou as atitudes ou os comportamentos em relação às pessoas. Aqui eu tenho as caixinhas de necessidade, então eu tenho essa atitude porque eu preciso atender a uma necessidade. E por fim, aqui é um objetivo comum. Tá? Então eu preciso ter essa necessidade, em função de eu ter essa necessidade, é para que atenda um objetivo comum. Então vamos dizer que aqui está a estruturação do problema e eu comecei a trabalhar. Então começou a passar dia a dia, mês a mês e ao longo de 30 dias vamos ver o que aconteceu. Pessoal, tem um detalhe e tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: me diga como me medirás, que eu te direi como me comportarei. Se eu estou falando para as pessoas, mesmo que inconscientemente, que elas são cobradas, se eu mostro no meu dia a dia um tipo de cobrança mais em relação ao outro, naturalmente as pessoas vão entender o recado e mesmo que isso não seja algo declarado, ela vai tender a se comportar segundo uma determinada cobrança que ela sofre todos os dias. Então vamos ver essa situação. Então,
Aqui são alguns números em relação à produção diária de 5.000 peças que o gestor da produção precisa entregar, e aqui a gente consegue ver, né? O processo está bem estável, em torno de 5.014 peças, então ele consegue facilmente atingir aí as 5.000 peças. E por um outro lado, a verificação do service level nesses 30 dias, a meta é 5.000 e ele atingiu só 83,70%. Então o que acontece? O gestor da produção está batendo a meta dele, mas o cara da produção ele está com uma média real menor do que 95%. Então o que acontece? Começa aí o conflito. Poxa, mas espera aí, um está atingindo 5.000, mas o outro, apesar de ser a mesma célula, o que acontece, né? Nos parece que talvez a maior cobrança do gestor da produção sobre a sua equipe, sobre os supervisores e sobre os seus líderes e, consequentemente, toda a equipe da produção, seja 5.000 peças. Tanto é que o que geralmente acontece no dia a dia da produção é o quanto as pessoas produziram todos os dias. Dificilmente nós verificamos diariamente se aquilo que estava programado pelo planejamento da produção, quantos por cento daquilo foi cumprido de fato. Então, o que muitas vezes as pessoas querem saber e ficam mais tendenciosas em relação a que elas são mais cobradas. Se eu estou sendo mais cobrado pela produção, naturalmente talvez eu deixe um pouquinho aí a parte de aderência, que a gente chama, talvez eu deixe um pouquinho de lado aí aquela sequência prioritária que o planejamento me passou, porque eu estou sendo cobrado em relação a volume. Então aqui mostra muitas vezes um conflito, né? Eu estou atendendo aí uma quantidade em termos de peça, mas na verdade eu não estou atendendo aquela prioridade, né? Aquele sequenciamento que deveria. Então aí começa a ter um conflito aí entre a produção e o planejamento, tá certo? Então vamos dar sequência aí em relação a essa análise. Então, uma vez que realmente esses números mostram que o gestor da produção está atendendo a necessidade dele, mas em função do planejamento do gestor do PCP não está atendendo a necessidade dele, está estabelecido um conflito entre essas duas atitudes. Aqui tem um conflito, ok? Declaradamente tem um conflito. E por que há o conflito? Então vamos dizer que o gestor da produção teve uma reunião juntamente com o gestor de planejamento e eles começaram a discutir, né? Vamos entender aí que as 5.000 peças estão saindo em relação ao que foi combinado, mas aquela programação não está saindo, nós estamos com 87, quando na verdade deveria ser 95, e eles têm um conflito. Então por que existe um conflito? Porque a vontade de bater a meta de 500.000 peças e 95% do atendimento ao cliente não pode existir ao mesmo tempo. Por isso os coloca em conflito. Então, o que acontece aqui? Vamos supor que o gestor da produção falou, o seguinte, eu não consigo entregar as duas coisas, né? Ou entrego as 5.000 peças ou entrego os 95%. Então, eu não consigo entregar as duas coisas. Então, quando aí isso acontece, é caracterizado um conflito em função de ser impossível as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, aqui está declarado aí e por que o conflito existe. Vamos dar sequência na análise desse conflito.